Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui hoje mais um vídeo de como podemos usar os jogos, alguns jogos de tabuleiro existentes, como ferramentas, neste caso educativas, pedagógicas, para ensinar coisas. E hoje vou fazer aqui um vídeo ligeiramente diferente, que vai ser agrupar 3 jogos e que são jogos que, ao jogarmos esses jogos, não é? Podemos aprender algumas coisas. E ao aprender, aqui é mais no sentido de treinar algumas coisas que são úteis para idades específicas. Neste caso, estamos a falar de cálculo, especificamente de multiplicação. Portanto, vou referir aqui 3 jogos e vou fazer isto com mais vídeos, agrupar, por exemplo, 3 recomendações de jogos que são úteis para determinado objetivo muito específico, tal como aqui neste caso é a multiplicação ou a divisão, se quisermos inverter depois as coisas. O primeiro jogo que vou recomendar é aqui o Spaghetti, que acaba por ser um jogo de destreza, mas onde o cálculo entra em causa para contarmos os pontos de vitória. Vamos ver então como é que isso acontece no jogo. O jogo basicamente é isto, aqui um prato com estes fios de atacadores de várias cores que são os esparguetes. Depois os jogadores vão ter aqui um tempo para tentar tirar os vários esparguetes sem que nenhum esparguete toque na mesa, ou seja, para não sujar a mesa, e que as almôndegas, que são aqui umas bolas de ping-pong de outra cor, rolem também do tabuleiro. Portanto, tem o tempo suficiente para tirar isso. Mas onde é que entra aqui a parte do cálculo? É que no final, as esparguetes naturais, que são aqui representadas pelas amarelas, valem 1 ponto. As com sabor a tomate valem 2 pontos. As com sabor a espinafre valem 3 pontos. E as de tinta de choco, que são aqui as pretas, valem 4 pontos. Portanto, os jogadores no final vão ter um conjunto de fios que vão apanhando e basicamente vão ter que multiplicar o valor de cada um pela quantidade que têm e assim vão fazer cálculo de multiplicação. Depois de fazer aqui um jogo de destreza e que é aqui um prato coletivo em que todos estão a participar, também com tempo, tornando o jogo rápido. Entrando aqui noutro jogo de outro tipo e talvez um bocadinho mais complexo, talvez não, é mesmo um bocadinho mais complexo, mas onde tem também multiplicação através do modo como calculamos os pontos de vitória, e isto vai ser praticamente igual em todos os jogos. Todos vão exigir que os jogadores, ao tomarem as suas decisões e fazerem as suas estratégias a partir de agora, pelo menos nestes 2 que eu vou demonstrar, mas também no Spaghetti, vocês iam escolher provavelmente o fio que dava mais pontos. Isso obriga a que os jogadores façam contas de multiplicar para saberem qual vai ser o seu total e se assim estão realmente a jogar para tentar a vitória. O outro jogo é o King Domino, que parte aqui de um sistema que é muito comum aos dominós, mas que depois o sistema de multiplicação e o modo como se calculam então os pontos de vitória vão criar então a nossa arena de treino para aprender a multiplicação, tendo um jogo que é bastante divertido, interessante, até bastante interessante para adultos também, porque pode ter estratégia e tática, ou tática e estratégia, até é assim melhor inverter estes 2 termos, porque basicamente a tática é uma coisa mais momentânea e a estratégia é uma coisa mais a longo prazo. Vamos ver então como é que o King Domino proporciona essa experiência de multiplicação. Os jogadores começam aqui com o seu castelo, que tem apenas um quadrado de área, e vão poder adicionar peças aqui de dominós. Lá está, porque dominó, porque a mesma peça retangular tem 2 quadrados diferentes, ou que podem ser iguais também, e com isso vai criar um território que vai dar pontos de vitória no final, e quem tiver mais pontos de vitória é o vencedor. Mas como é que funciona isto? Os jogadores têm assim um conjunto e um sistema próprio para selecionar as peças que podem adicionar. Eu vou simplesmente começar a colocá-las aqui para terem uma noção. Por exemplo, pode colocar estes. Ao castelo pode ligar qualquer coisa, mas a partir daqui começa a entrar a restrição do tipo de território que tem que ser ligado à volta. Por exemplo, eu assim não poderia fazer, mas poderia fazer assim porque ortogonalmente tenho um território de água a ligar a outro território de água. E isso basta como condição. Em que é que entra aqui a multiplicação? As peças que não têm coroa por si não valem nada, mas as coroas, e estamos a ver aqui 2 com coroas, vão dar pontuação no final do jogo. E qual é a pontuação? É o número de coroas vezes o número de quadrados desse tipo. Portanto, este conjunto ia valer 2 e este conjunto ia só valer 1, porque é uma coroa vezes uma peça aqui de pastagem, porque não liga a mais nenhuma, e aqui uma coroa vezes uma peça de água, porque há 2, lá está, 2 pontos, multiplicação. Mas depois isto podia ficar muito mais complicado, podíamos começar a adicionar aqui mais peças, assim, vamos pôr aqui mais umas quantas para dar o exemplo, podia ser assim,
Não estamos aqui a respeitar as regras de limites do castelo, pelo menos nas regras normais, mas serve para darmos um exemplo da multiplicação. Neste caso seria, por exemplo, duas coroas, 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portanto, 14 pontos deste conjunto. Este não daria nada porque não tem coroas ligadas a este território, este já daria 2, porque é 1 vezes 2, e este já daria 9 pontos, porque é 3 coroas vezes 3 espaços, 9 pontos, enquanto este daria somente 2 pontos, porque é uma coroa vezes 2 peças de cereal, de cultura de cereal. E basicamente é assim que o jogo acaba por ensinar a multiplicação, tendo aqui estratégia e gestão das peças para fazer a máxima pontuação possível. E por fim, a última recomendação é um jogo onde vão fazer mesmo muitos cálculos, embora seja de um modo gradual e que vai ensinar também a lidar com esses números que podem ser maiores de um modo mais simples, porque também é visual, é suportado por cartas. E aqui vamos fazer o salada de pontos, em que aqui as saladas que nós fazemos com os 6 tipos de vegetais traduzem-se depois em pontos e isso muda de jogo para jogo e de acordo com as decisões dos jogadores. Vamos ver então como é que o jogo resolve este sistema de jogo, proporcionando então uma experiência de multiplicação aos jogadores. Portanto, temos aqui o jogo montado na versão normal. Eu coloquei propositadamente um de cada tipo de vegetais aqui nos 6 tipos, mas isto é aleatório e podem não sair todos diferentes. Mas depois fazemos aqui 3 montes com as cartas e, se repararem, as cartas têm este modo engenhoso como foram feitas, de que de um lado tem um alimento, um vegetal, e do outro lado tem uma salada, ou seja, uma receita. E basicamente é isto que os jogadores têm que fazer, porque na sua vez de jogar, podem ou tirar 2 dos ingredientes ou uma receita. Por exemplo, o jogador podia tirar estas 2 coisas, ficava para ele, guardado, aqui do lado. Isto daqui abastecia uma nova, ou seja, vai fazer com que gradualmente, turno a turno, isto vá mudando e as próprias receitas também vão mudando. E no final vão ter que fazer cálculos. Vou mostrar agora como é que pode ser o final de um jogador para perceberem melhor o modo como o cálculo acontece. Vamos imaginar que os jogadores tinham conseguido, no final do jogo, recolher este tipo de coisas, quando as cartas se tivessem esgotado, e tinham conseguido recolher estes alimentos e estas receitas. Agora, mesmo uma questão de fazer cálculo, depois para ver qual dos jogadores, cada jogador teria uma coisa mais ou menos deste tipo, e ver qual deles é que fez o máximo de pontos, somando, multiplicando e somando. Ou aqui também subtraindo, portanto já tem mais cálculo associado. Portanto, vamos ver. Primeira receita. Cada pimento, 3 pontos. Temos 2, portanto 2 vezes 3, 6 pontos. No entanto, cada tomate valia menos 1. Temos que descontar 1. E cada alface menos 1 também. Portanto, seria 6 menos 2, 4. Vamos fazer mais multiplicações. Aqui no caso desta salada, as alfaces e os repolhos, cada um valem 1 ponto. Portanto, é 2 vezes 1, 2 pontos. Aqui já é um conjunto. Por cada conjunto de pimentão e de tomate valem 5 pontos. Como só temos 1, é 1 vezes 5. Neste par. Portanto, também a noção de pares. E aqui é 1 ponto por cada cebola e por cada repolho. Temos 1, 2, 3 cebolas mais um repolho, 4. Como ambos valem 1, podemos fazer 4 vezes 1, 4 pontos. Somávamos estes pontos todos e temos o nosso resultado final. Portanto, podemos ver como 3 jogos totalmente diferentes podem ser usados para explorar o cálculo, neste caso a matemática, até a divisão e a subtração e a soma, se quiserem. Portanto, está tudo relacionado. Mas para treinarem a multiplicação em jogos que podem ser jogados por crianças que estão na faixa etária, na idade, em que estão a aprender a multiplicação na escola. Portanto, crianças com 7 anos, 8 anos e até com 6 anos algumas conseguem. Mas apontando para os 7, 8 anos, eles conseguem jogar perfeitamente estes jogos sozinhos ou com outros colegas, ou então também com os pais. E temos aqui umas propostas de atividades para fazer em família, em que são jogos que não foram criados para serem jogos educativos, foram criados para serem jogos divertidos e através destas experiências, destas boas experiências que eles potencialmente criam, podemos aprender indiretamente com eles sem ser um exercício forçado ou demasiadamente direcionado que por vezes coloca em causa estes usos dos jogos, porque percebe-se que de facto o elemento de diversão não está lá. Neste caso, começa pela diversão ou pelo interesse pelo jogo e através disso depois vamos ter os seus próprios benefícios, no caso de querermos que os benefícios sejam a aprendizagem do cálculo. Pronto, ficam aqui estas recomendações. Adeus!